Olá, bem-vindos a mais um Movimenta Cast. Eu sou a Luana Leite e hoje eu estou aqui com esse casal de empresários. Ingrid eu conheço há um bom tempo já, ela tem uma história linda para contar para vocês. E o Adelma, marido dela também, eles começaram junto. E eu vou dar a voz para ela começar aqui a contar um pouquinho dessa trajetória linda que você tem. Olá, boa noite. Eu sou a Ingrid. Muitas pessoas me conhecem como Caires. Esse é meu esposo. Sou Adelmo, empresário do ramo do calçados aqui no estado de São Paulo. A gente gosta de saber como foi o pontapé inicial, né? Como tudo começou. Então, conta um pouquinho pra gente. Você já havia comentado que você começou a vender de porta em porta. Como foi seu pontapé inicial para entrar nesse nicho que é o empreendedorismo? Então, Lu, desde 2017, na época eu trabalhava em um escritório político. Mas o amor pelo calçado foi desde nova, né? A minha mãe até sortava comigo, Ingrid, a minha cama tinha embaixo um baú, e era cheio de calçado, e eu sempre apaixonada por calçado. E nesse ano de 2016, eu tava com um amor, assim, muito grande, assim, de investir, sair de trabalhar para as outras pessoas, né? E em 2016, em agosto, eu acabei conhecendo o Adelmo, e esse projeto ficou um ano no meu coração. Desde que 2017, no mês de outubro, eu vi uma propaganda de uma fábrica de calçado que estava abrindo portas, que era na Zona Leste também, para a gente vender. E era um produto que eu sempre comprava para o meu uso pessoal. Aí eu comentei com a Delma, falei assim, nossa, eu quero muito investir em calçado. Aí ele falou assim, então vai. Eu falei assim, mas eu não posso sair do serviço onde que eu tô. Aí já era a dúvida, o medo, né? Olha que legal. Então, desde o início você já incentivou ela a se jogar nesse empreendedorismo. Sim, não foi fácil, né? Para passar para ela uma imagem de que trabalhar para ela talvez seria a melhor coisa, assim, né? Porque ela trabalhava dentro de um escritório político e, assim, a gente via as dificuldades, né? E ela tem esse dom, assim, de empreender. Então, eu vi isso nela, olhei isso nela e gostei muito dessa parte dela, assim, de empreender. E aí eu passei umas dicas para ela, né? Como fazer isso, né? Sim, ele desde a primeira instância ele acreditou. E eu tava pensando, falei assim, como que eu vou iniciar? Aí eu falei pra ele, falei assim, ó, vai, primeiro ponto, vai até onde você se inspira. Eu falei assim, tá bom, eu vou lá na loja. Sentei e conversei com a dona da loja, falei assim, eu queria começar a iniciar. Qual que é o valor? A gente discutiu sobre valores. Iniciei, conversei com a a Delmo falou assim, não, eu te ajudo financeiramente. E assim, foi uma grande porta pra mim, né? Porque hoje a gente sabe que não é fácil, mas a gente iniciou com R$ 5.000. Em R$ 5.000 eu fui, fiz o primeiro pedido, e eu comecei a vender, porta a porta. E ele, aí, gostou? Eu falei assim, eu gostei. Esse porta a porta que você fala é realmente indo cada Sim, cliente ali, batendo porta em porta e oferecendo o produto? sim, até minha primeira cliente, você conhece, foi a Tânia. Eu Sim. saí de Guaianazes, enchi o porta-mala no carro. Aí eu falei assim, Tânia, você tá por onde? Você, amiga, eu tô aqui no salão, vem. Ela era lá no Iguatemi, o bronze dela. Foi eu. Abri a porta, começou a chover. Aí caiu as caixas tudo no chão. Nossa, eu falei assim, ai, Jesus, que humilhação. A gente já pensa, nossa, que humilhação. Só quem vem de porta a porta, às vezes se sente isso, porque muitas vezes a gente não é valorizado. Aí eu falei assim, aí a Tânia super atenciosa, ela e a Pamela foram minhas primeiras clientes que eu não esqueço. Mas resumindo um pouco para vocês, como que funcionou? Esse porta a porta acabou não tendo estoque, eu não tendo espaço para estoque, né, amor? Que a gente conversou com uma amiga que tinha uma loja em Guaianazes, que é a Ellen. Ela falou assim, amiga, tem um espaço aqui para você. Você fica na parte de calçado e eu na parte de roupa. Aí eu falei assim, ai, amiga, obrigada pela oportunidade. Eu fui aluguei meio a meio com ela. E a gente iniciou vendendo, né? Nesse momento você já tinha uma cartela de cliente ali. Já Sim, tinha já já. vendia A todos gente os já dias. tinha. Legal. Aí eu falei assim, ai, Alice, me ajuda? Ela falou assim, ajudo. Aí eu fiquei 2017, de dezembro de 2017, na loja dela, até fevereiro de 2018. Foi coisa de 3 meses. Eu falei pra Adelmo, falei assim, Adelmo, vou vender meu carro. Vou vender meu carro e vou investir tudo na mercadoria e vou reformar a loja. Só que eu não vou sair do meu serviço, eu ainda vou continuar. Porque mesmo que eu vendia, Aham. eu tinha uma vendedora que cuidava da loja pra mim e eu continuava no meu salário fixo. Aí eu dei pelo amor de Deus, Ingrid, sai, você É aquele medo. consegue. Aí existe aquele medo, né? Aquela Sim. insegurança. E se der certo, se não der certo, todo momento eu tive. E como que foi importante o Adelmo pra mim nesse, né, amor? Você lembra dessa... Sim, com certeza. Foi um divisor de águas para você conseguir sair, né? Do trabalho. E a questão do carro
foi uma questão de investimento, né? Foi uma questão de pensar lá na frente. Quando a gente vai desfazer de algo assim, de um bem que nós temos, é com o pé no chão. Lógico, a gente não pode fazer nada sem estar com o pé no chão, com dúvida, e sim com a certeza de que vai dar certo. E a gente já sabia, eu olhando para ela, eu já sabia que ia dar certo. Porém, ela também teria que acreditar naquilo que estava sendo proposto ali, né? Sim, E olha que legal que eu acho, assim, que é incrível essa questão do começo. Acho que acredito que todo mundo passa. É esse medo, essa insegurança de você largar o seu trabalho ali, que é o certo, pelo duvidoso, por mais que você ama, né? Porque, assim, não existe também a gente a gente empreender se a gente não gostar, né? Muita sim, gente quer empreender, vou começar a empreender, vou começar a vender e vai dar certo. Não, se você não gostar, se você não tiver amor, se você não se jogar, e é o que eles falaram, assumir um risco calculado. Eles assumiram um risco de vender um carro para se jogar lá, para abrir um negócio novo, mas eles calcularam assim, vai dar muito certo porque ela tem potencial e olha a importância desse casal, ele sempre apoiando ela também. sim, eu falo que ele foi a resposta mesmo de Deus. Referente eu e o Adelmo, a nossa empresa é tudo em base de oração e propósito, Eu porque se não acredito. fosse Uhum. Deus, eu tenho certeza que não estaria, e a gente não estaria onde a gente está hoje, né? E a gente iniciou essa loja, quando a gente fez a venda desse carro, a gente iniciou essa loja na cidade de Tiradentes, né? Aí a gente teve uma oportunidade de uma empresa vir até nós e a gente colocar a nossa marca no calçado, né? E a gente já estava com uma viagem marcada para Paris. Então, assim, eu usei o útil com o agradável. Eu falei assim: olha, já que a gente vai para Paris, por que não a gente estourar a nossa marca lá? Já Já lançou a lançar a coleção nossa lá, marca que lá. legal. E o Adelmo, super centrado, né? Falou assim: Ingrid, tô com você, vamos. Aí ele foi, a gente contratou videoman, né? Que eles falam, Videomaker. Aham. videomake. E ele foi lá e fez os vídeos com a gente, ficou um sucesso. Aí em 2018, a gente ficou de 2018 até 2019, quando em outubro de 2018 eu fui e tentei investir na loja do Tatuapé. Que eu falei assim, da Tiradentes deu super certo, fazia fila final de ano lá, eu fiquei bem conhecida lá, como você era minha cliente, você Sim. sabia. Então, assim, foi um trabalho, assim, de formiguinha, mas acabou dando super certo, não Mas deu foram 2 errado. anos de loja física. 2 anos de loja Vendendo física, muito, né? Porque vendendo a Caris muito. era, na época da Five, eu comprava com ela. A gente fez até uma campanha junto, lembra? De Sim, roupa e calçado, foi bem legal. Então, ela sempre teve muita presença lá no bairro. Era a loja sim. mais top de lá, né? Sim. E assim, era um amor assim que tava cada dia mais ardendo mais no meu coração. Eu falei assim, por que não uma segunda loja? Uhum. Aí onde que falo que entra, onde não há confirmação de Deus e a gente acaba subindo para a cabeça. A gente fazer Sim. aquilo que a gente acha que aos nossos olhos está certo, a gente não fazer sem a direção. Porque igual eu falo, assim, hoje a gente está onde está por conta da Da direção. confirmação e da direção de Deus. E a gente acabou investindo nessa segunda loja. Sentei com a Adelmo, falei assim, amor, e aí? Ele falou assim, quanto que vai ficar Nova loja. essa nova loja? Como que tá nossas condições? Porque ele já era do ramo, ele já era empreendedor antes de eu conhecer ele. Ele era do ramo de lotação, né, amor? Sim. Ele tinha lotação. E foi a minha primeira vez. Então, ele já tinha uma visão referente a Ingrid, vai em cima que eu vou te ajudar. E ele só tinha, na época, você tinha 2 lotações. Sim. 2 rotações, era uma garagem, outra em outra. Isso. Aí eu fui e falei assim, ele perguntou quanto que vai ser esse investimento. Eu falei assim, vai valer uma lotação sua. Ele, pode vender. Aí eu falei, sério? Uau. Ele falou assim, pode vender. Aí eu falei assim, mas vamos fazer o que é certo. A da Uhum. Tiradentes é minha, porque a gente não era casado no papel, né? Ah, A tá. gente só namorava. Eu falei assim, a da Tiradentes é minha, então a do Tatuapé vai ser minha e sua. Eu vou trabalhar pra você. Ele, não, vamos lá, Uhum. vai dar tudo certo. Ele fez um investimento mais de 300 mil reais. E a Uhum. loja ficou linda, maravilhosa. Você Eu foi na lembro, nossa fui. inauguração. E assim, a loja infelizmente não durou 3 meses. 3 meses. Não durou 3 meses, né, amor? Foi um investimento assim que eu fiquei mal, porque logo eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi um misto de sentimentos. Falei assim, como que eu vou criar os meus filhos? Na época foi o João, né? Fiquei grávida do João. Cuidando de 2 lojas. E eu estava tirando dinheiro da cidade de Tiradentes para colocar no Tatuapé. Aí, assim, entrou um desespero, um misto de sentimentos. E o que você acha que ocasionou isso? Porque, assim, ela tinha uma loja que dava muito certo. E aí ela falou, vou abrir a segunda unidade. Então, não tem como dar errado, porque já está dando certo. E o que você acha que, assim, foi
foi primordial, assim, que você não calculou antes de assumir esse outro risco? Que era um risco também, né? Um outro investimento alto em outro bairro. E qual foi, assim, o ponto que você falou? Foi por isso que eu errei. Quer responder? Público diferente. A Público. gente trabalhava com um público, né? E aí a gente foi para outro público, outro patamar. A mesma coisa você está no Tatuapé e Uhum. para o Morumbi. Sim. E aí, nessa divergência de público, talvez o público que aceitou a gente na Tiradentes não aceitou a gente no Tatuapé. Então, talvez essa diferença de público aí, e quem está na cidade de Tiradentes ou no extremo leste, eles podem vir para o Tatuapé, mas eles Sim. não vêm para comprar, eles vêm para almoçar, para jantar e fazer outras coisas. E o público do Tatuapé não aceitou a nossa loja ali com os calçados que nós Entendi, estávamos tá vendendo, vendo? né? Então, olha a importância da gente entender quem é o nosso público, para quem a gente vende. Eu sempre costumo falar isso nas minhas mentorias. Na verdade, isso é o primeiro passo. Para quem você quer vender, isso é fundamental. Porque você entendendo quem é seu público, você vai poder direcionar o produto, o lugar, fazer ali uma análise do ambiente para saber se esse público tá passando ali na rua, se esse público conhece a sua marca. E outra coisa que eu acho também, assim, uma visão de fora, naquela rua que vocês abriram a loja, tinha bastante restaurante, né? Era Sim, rua de sim. restaurante. Era uma rua de restaurante, de né? restaurante. Então, acho que foi também uma coisa, Foi um né? erro. Foi um dos erros, né? É. Porque a loja ficou linda, foi um investimento incrível. E aí, por este motivo, teve esse... Sim, aí a gente acabou fechando lá. Aí entra a questão, meu Deus, esse homem vai jogar na minha cara. Ele investiu uma lotação dele toda em mim. E, gente, eu falo, em nenhum momento, eu tô 7 anos com ele. Ele falou assim: nossa, eu investi em você, não deu certo. Ele, não, vamos pra cima. Sempre Caiu, junto, vamos apoiando. levantar. Então, Legal. assim, eu achei super lindo da parte dele. Eu sempre falo isso pra todo mundo, que foi muito bonito mesmo. Porque dali em diante, assim, foi muitas provações. Uhum. A gente, no momento empreendedora e mãe, empreendedora e grávida, é um misto de sentimentos. Era o seu primeiro? Meu primeiro bebê. Primeiro, é. Aí eu Depois fui, graças a Deus, a loja da cidade de Tiradentes se manteve. A gente conseguiu manter lá, mesmo com o prejuízo do Tatuapé, e eu segui. E logo, quando meu filho fez 5 meses, eu descobri que estava grávida de novo. Aí eu falei assim, agora eu não aguento. Era planejado, não? Era planejado. Era planejado. A menina Era planejado. E eu fiquei assim, com um misto de sentimentos, sem entender o que eu ia fazer. Aí eu vi num anúncio no Google, cursos de rasteirinha. Aí eu falei assim, lembrando que desde o início, quando eu abri a loja, o Adelmo virou pra mim e falou assim, a gente tá abrindo essa loja, a primeira loja da cidade de Tiradentes, mas a gente vai fabricar. Eu vou fabricar calçado. Eu falei, você tá louco? Ele era Como? de outro nicho, totalmente diferente. Eu falei assim, como assim fabricar? Você só entende de lotação de carro. Foi basicamente isso aí, né? Foi falado, eu falei assim, quando ela iniciou, né, com a loja, eu falei assim, você vai vender, né? Você vai ser um lojista e eu vou ser um fabricante. Eu vou fabricar para você vender, né? Foi Foi. basicamente isso. E foi uma coisa assim, as palavras, né? Na Uhum. verdade, ela tem um poder, né? Mas aquilo já estava no meu coração, assim, estava plantando ali no meu coração algo referente a calçados, que ela ama calçados. Aí eu falei assim, como ela ama calçados, eu preciso fazer algo que junte, né? E se transforme em algo grande, tanto para mim quanto para ela. E foi basicamente isso aí, né? Isso, aí a gente viu no Google, Lu, um anúncio de curso de rasteirinha. Aí eu falei assim, aí, vamos? Ele, bora. Ele, assim, tudo que você Que fala... legal, gente. Olha que casal inspirador. Sempre ele apoiando, um apoiando o Sim, outro, né? todo Isso é momento. muito importante. Aí ele falou, vamos. Aí eu fiz o curso junto com ele, mas confesso que eu parei no meio do caminho. Falei, não, isso daqui não é pra mim, Adelmo. Ele falou assim, eu vou continuar. Aí ele fez rasteirinha, fez saltinho, fez todos os tipos, assim, do curso. E ali que começou a iniciar a produção. Se a gente fosse falar a característica desse casal, então seria o planejamento e a execução. Exatamente. É isso, né? Você vai exatamente. lá e executa, e ele, Isso. ele dá a ideia. Isso. E no início, assim, ele começou a comprar um maquinário. A gente tinha a loja na Tiradentes lá embaixo, né? Na Eloá do Vale Quadros lá embaixo. E ele ficou no pé do morro. Alugou um espacinho pra ele e começou a comprar uns maquinários. Falou assim, vamos deixar aí, eu não vou sair da lotação. Aí ele tinha uma empresa de vidro, vou ficar lá. E já na vai minha fazendo- na minha hora livre eu vou vendendo pra você. Foi isso, né, amor? Foi isso aí. Referente ao curso, né? Quando eu comecei a fazer o curso, que ela, tipo, parou, mas ela, tipo, me incentivou para que eu fosse, né? Fazer o curso. Então, assim, ela foi o meu, como é que eu posso dizer? Meu pontapé, né?
para me iniciar o curso. E aí iniciei o curso, comecei a gostar, né? E ela parou no meio do caminho, mas eu dei continuidade. E aí eu comecei a fazer em casa, né? Não sei se você vai lembrar, que eu fazia em casa uns calçados, né? Assim, manual, mas eu sabia que ia precisar de maquinários para fazer uma produção mais elevada. Que foi a rasteirinha H. Ah, A rasteirinha rasteirinha H. H. Eu vendi muito essa rasteirinha na loja, foi um sucesso, né? Foi ali o extremo Sim, também do. Vocês venderam muito, né? foram. Várias Foi caixas e nosso caixas. 3 meses de produção ali na Tiradentes, assim, ele produzindo, só foi a rasteirinha H, né? Só rasteirinha H. E E vocês viram também uma oportunidade de negócio, porque por ali não tinha, né, quem fabricasse. Porque geralmente os fornecedores de calçado, eu mesmo, como eu já vendi, eu sei que é de outro estado, é longe, às vezes não tem pronta entrega. Então isso pra vocês foi uma oportunidade gigantesca, uma porta de negócio, né? foi. Foi uma porta de negócio. E assim, tem algo que é seguro, né? Que a gente faz com segurança, né? E tem algo que a gente faz com as incertezas. Essa questão do calçado foi com muita segurança e eu faço muito assim na questão também da direção de Deus, né? E o dia que que eu tava medindo lá, né? Tava medindo para fazer uma mesa pra gente fazer a produção, eu fui na marcenaria. Aí um amigo, né, o Luiz, ele me Uhum. ligou e falou assim: Ademo, eu vejo você esticando uma linha, fazendo uma medição. Eu tive assim algo de Deus, né? Ele passando para mim. E aí eu fiquei quieto, né? Não falei nada para ele. Falei assim: ah, tá. Não, beleza. Obrigado, hein? Deus abençoe. Desliguei, mas aquilo foi, nossa, a confirmação de Deus. E aí eu voltei para lá, que eu tava na marcenaria já medindo a mesa, né? Então eu falei assim, Lembro. ele até falou a cor do piso, né? Nossa, Do gente, local, que era um piso de muita cerâmica, meio de confirmação. madeira, né? E aí aquilo foi uma confirmação. Eu falei assim, só que a gente é meio Tomé, né? A gente precisa, Deus fala uma vez, a gente precisa de mais uma, duas, Será que é para isso mesmo? confirmar. Deixa eu ver mais uma vez. Isso, mas aí a gente seguiu ali, a gente já tinha comprado os maquinários, né? Eu coloquei ali, contratamos 2 rapazes, né? Para ajudar a gente ali Olha pra no, Lu. no início. Pra Lu aqui, ó. Ah, Isso. tá. Pra gente ajudar, para ajudar ali no início ali, a gente começou a produzir. E aí eu comecei a vender para ela. E ela vendia atacado, né? Vendia Ela começou a atacado, vender é atacado, isso. né? Foi onde eu comprei. É, E nesse período, seu bebê era pequeno. isso. Meu bebê, ele tinha 5 a 6 meses e eu já estava grávida de 2 a 3 meses da minha menina. E como foi essa questão da maternidade? Porque eu sou mãe também, e eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente se cobra por querer dar o nosso melhor, tanto no nosso trabalho quanto na vida de mãe. E por mais que a gente fala, tem uma ajuda do pai, mas sempre sobra, né? A Sobra pra maior mãe. parte, a carga ali é da Sim. mãe, não tem jeito. Uhum. E aí, como que foi essa? Você se sentiu culpada em algum momento de estar trabalhando muito? Porque você precisava se dedicar ao seu Sim. empreendimento. E se precisava dedicar ao filho. Aí, de É. repente, surgiu a outra gravidez. Como que É. foi essa questão da maternidade pra você? Então, para muitas pessoas, quando eu fechei a Kairos, até me emociono de lembrar. Para muitas pessoas a gente faliu a Kairos, mas não. Uhum. Eu não falei a Kairos porque até então eu vendi muito bem ela. Todo mundo conhece a G, né? Que ela tem a G bronze e tem agora a Kairos, que é ela que toma conta. Eu vendi, graças a Deus, muito bem. Quando eu anunciei que eu estava querendo vender, foi mesmo para me dedicar à minha casa e meus filhos. Que eu falei assim, gente, passa muito rápido. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu vou fazer isso. Eu estava esgotada, eu não estava conseguindo. Estava saindo 10 horas da manhã e voltando 10 horas da noite em casa. Dezembro de 2019, para mim, foi uma loucura. Uma loucura, assim, que eu não tava conseguindo dar atenção pros meus filhos. E era das 10 da manhã às 10 da noite trabalhando, e ele 5 horas da manhã saía pra ir fazer rasteirinha pra mim vender no outro dia. Então eu falei assim, Deus, eu não quero mais. Eu falei assim, eu quero viver hoje pros meus filhos. Eu quero essa oportunidade de viver pros meus filhos. Se a gente hoje tem umas condições boas, então, e eu não dependo 100% da loja, então não tenho porquê eu ficar. Acabei tendo essa opção. Sim. E foi assim, foi muita coisa de Deus que eu anunciei em janeiro de 2020. E em fevereiro a G já assumiu a loja. Eu vendi muito bem ela. E logo entrou a pandemia. Sim. Então eu falo até pra GG, pra mim foi bom e eu Pra entendo pra ela. você que não foi fácil. Mas assim, eu entendo que também Deus sabia do meu psicológico como estava. E olha que legal, então você sentiu que você precisava dessa pausa. Na verdade, você não faliu, você não fechou porque você Não. quis, realmente você precisou de uma pausa. Então, olha a importância da gente entender também o nosso momento e respeitar, Sim. né, essa saúde mental, porque é isso, Sim. porque uma mãe
empreendedora hoje, ela precisa de muita saúde mental. Sim. E uma pergunta polêmica agora. Você se arrepende de ter vendido o nome Caires? Olha, eu não vou mentir, eu tenho um amor por essa Aham. marca, assim, e eu tentei até comprar. De Faz volta? um mês eu tentei comprar a marca, não a loja tá. em si. Tá, marca. A marca, a gente entrou até em conversa, eu e a G, pra eu voltar, né, com a marca Caires. E a gente está negociando para um projeto futuro de Então essa atacado. novidade ninguém sabia. Ninguém sabia. Tá contando agora aqui. Mas é igual eu falei, assim, eu não sou apegada. Eu Sim. sou, graças a Deus, eu sou bem desapegada. A gente tem um amor porque é meu sobrenome, né? Mas eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Se Deus falar que é Sim. pra mim criar uma nova marca, eu vou criar. Se for pra mim não criar nenhuma marca e pegar de volta, eu vou fazer conforme o que arder no meu coração. Não vou fazer mais nada, metendo a mão pelas cabeças, assim, o pé pelas cabeças, né, amor? Porque a gente passou por muitas dificuldades pra gente ter a maturidade que a gente tem hoje. Eu imagino. Quantos anos no total de 7 anos. 7 anos já. Passaram por várias coisas. E aí, então, depois da história da loja, você vendeu a loja, foi pandemia, você deu essa pausa e ele continuou fabricando. Não, aí ele ficou deu uma Deu pausa, uma pausa também. Olha que legal. Olha a Deu uma- importância disso, tá Isso. vendo? Então não é desistir, não é falir, é realmente dar uma pausa pro que Deus tem preparado de melhor pra Sim, vocês. mas né? aí entrou a questão. 2020, o negócio dele que dava dinheiro também parou de dar, Que foi pandemia, né? Que foi a 2020, pandemia. 2021. né? Foi, né, amor? Em Foi. 2020 a gente teve que vender uma lotação dele. Eu só tenho um ponto aí que eu queria colocar, que eu já tinha mudado, né, da cidade de Tiradentes para Guaianazes, né? Já tinha mudado da cidade de Tiradentes para Guaianazes, já tinha levado todos os maquinários lá. Deixei lá, não desistimos, né? Ficou 6 meses pagando aluguel fechado, né? Sim, deixamos lá. E aí, quando veio a pandemia, pode continuar. Então, aí veio a pandemia e fechou as portas, assim, total. Tanto na área dele, eu já tava sem trabalhar, tava ficando só com o valor da loja que eu vendi, né? E, assim, a gente entrou num desespero. Aí eu comecei a vender pijama. Comprei pijama e comecei a vender, porque as pessoas acham que foi tudo E fácil, o empreendedorismo já estava na veia dela, como Já. vocês podem ver. Ela desde sempre vendia algo. Aí eu peguei algumas roupas, né, amor? Lembra? Eu peguei algumas roupas também. E eu falei assim, olha, eu tenho uma meta de vender 10 mil reais por dia de roupa. Ele falou assim, vambora, põe aí no carro, né? E a gente colocou no carro as roupas e eu grávida de barrigão. E a gente ia vender as roupas e eu falei assim, não, mas espera, esse daqui não é o meu propósito. Eu falei assim, Adelma, eu quero algo mais, não dá pra gente ficar, né? Mas no deu ramo certo, da roupa. vendeu. Eu vendi. Vendeu. Vivi, assim, uns 3 meses de... Lembrando que na primeira compra que eu fiz de roupa, que eu fiz em Goiânia, eu levei um golpe de 6 mil Nossa. reais, lembra, amor? Que a gente comprou, ele investiu, falou assim, ó, vamos Caramba. investir em roupa. 6 mil reais, levei um golpe de uma empresa que não existia, de Goiânia. Fiquei bem desanimada, mas eu também falei assim, não, eu preciso dessa meta em 3 meses, levantar esse dinheiro em 3 meses. Porque não é só questão do dinheiro. Quando a gente gosta de trabalhar, a gente tem aquela correria do dia a dia, a gente sente falta. Sim. Mesmo que a gente quer ficar com nossos filhos, quer ter o nosso momento com a nossa família, é da veia, não tem como a gente ficar parado. Então, isso que tava me trazendo muita tristeza. E eu falei assim, não, meus filhos precisam estar eu bem para eles estarem bem. Sim. Aí eu fiquei 3 meses vendendo pijama e roupa. E um amigo meu... E só um ponto aqui, que você sempre foi atrás dos clientes, então. Sim. Né? Isso é importante, porque às vezes a gente quer empreender e a gente quer que os clientes venham até nós. Então, olha aí, pela segunda vez ela precisou colocar as mercadorias no carro e ir Sim. atrás das clientes e vender. E ela conseguiu, ela batia as metas dela. Sim, a gente ia atrás e a gente conseguia vender. Eu fiz até uma sacolinha que abriu outra marca, era Ingrid Caires Closet, né? A gente tem Eu essas lembro sacolinhas. desse Instagram, né? A fez gente esse tem Instagram. até hoje, assim, eu gosto de vender. Eu falo assim, Sim. Adelma, a gente tem que pedir saúde pra Deus. A gente tendo saúde, a gente vai atrás do resto, né? E aí a gente passou uma dificuldade financeira, aí é onde eu vi um rapaz que eu comprava calçado dele, ele me chamou. Aí ele falou assim, Ingrid, por que você não pega uns calçados pra você vender? Abre uma loja de atacado, né? Você já faz rasteirinha e você faz o salto. Eu faço o salto pra você e você continua nas suas rasteirinhas. Aí a gente tava com a rasteirinha H, rasteirinha de fivela. Eu falei assim, nossa, eu tô com umas rasteirinhas lá, eu vou voltar a vender elas. As abençoadas H. Aí eu fui lá na fábrica que tava fechada em Goianazes, peguei as rasteirinhas, fiz fotos, peguei umas de fivela, fiz fotos. E eu peguei os saltos dele. Anunciei, Ana B, fábrica de calçados. Aí o pessoal pensava que eu fabricava os calçados, os saltos e as rasteirinhas. Mas eu anunciava como a gente fosse uma fábrica e realmente a gente era. A gente tinha já os maquinários todos lá.
Aí foi aí onde que iniciou. Falei assim, nossa, eu tô vendendo bastante salto da fábrica Esse dos já era outros. 2022. 2020. 2020, ah, tá, 2020. 2020. pandemia. Aí eu falei pro Adelmo, falei, Adelmo, volta, vamos voltar a fabricar de novo, você vai na rasteirinha ou no salto. Ele, aí, Ingrid, será? Eu falei assim, vamos. Eu falei assim, ah, Ingrid, eu tô com medo, né, assim, Teve 3 decepções, assim, eu falei assim, e agora? Eu falei assim, Adelmo, eu tô vendendo muito bem, eu tô vendendo pra fábrica dos outros, a gente tem uns maquinários, vamos iniciar. Aí ele foi atrás, né, amor? Conseguiu Conta a história como iniciou. Então, nessa parte aí da pandemia, né? A gente estava passando momentos não muito bons, acredito que todos, né? Passou por esse momento. E no caso, o que aconteceu? Eu falei para ela, eu preciso de confirmação. Eu tive uma confirmação, né? Eu tive uma Sim. confirmação lá atrás. Eu falei, eu preciso mais de confirmação, até porque então se eu for entrar, vou vender tudo, que eu já estava com as decepção, né? E aí eu falei assim, eu preciso entrar de cabeça. Ela vou largar todos esses anos desse ramo que eu tenho, né? Que era 20 anos. 20 anos de lotação. 20 anos. E vou entrar em outro ramo, né? Uhum. Então eu falei assim, então agora eu vou ter que entrar de cabeça, né? E aí a gente foi para a igreja, do nada, a gente foi para a igreja e um irmão catou, do nada, fez uma revelação para mim, passou uma revelação, né? De algo Que de Deus. Aí legal. eu falei assim, então agora é a confirmação. E aí eu fui, anunciei, né, para vender Uhum. os meus ônibus, vendemos, né? Uhum. Vendemos também o galpão de vidros que a gente tinha. Sim. E aí nós demos o pontapé, né? Aí eu fui para a fábrica lá, contratei algumas pessoas para ajudar, né? Que já tinham conhecimento com calçado, né? Que aqui em São Já Paulo, começou a montar a equipe ali. Sim. sim, aqui em São Paulo também não é muito fácil a mão de obra, né? Sim. Na verdade, a mão de obra você tem, você não tem a mão de obra qualificada. Verdade. Então a gente teve que ensinar, foi todo um processo, mas foi uma pontapé, foi aí. E ela, mais uma vez, me empurrando, né? Tipo, me pressionando, vamos. E aí eu acabei largando tudo, jogando. Você precisou ter coragem, na verdade, Sim, porque eu acho que isso é uma característica fundamental de um empreendedor de sucesso. É ter coragem, né, de assumir o risco. Olha só, vocês vieram de uma história que fechou uma loja, faliu outra loja, e de repente você vendeu a sua história de 20 anos para começar um negócio do zero, praticamente. Vocês começaram novamente. Então, assim, precisou ter muita coragem. e um ramo totalmente diferente daquilo que a Totalmente gente diferente. Outro nicho, né? viveu esses Totalmente 20 diferente. anos, né? Então, assim, foi aí onde que iniciou a Ana B, né? Realmente iniciou a Ana B ali, com o nome, com a gente indo para cima, vestindo a camisa mesmo, contratando, investindo, no caso dela, que é buscando as clientes, né? E as Sim. clientes vindo, comprando, e eu falando assim, agora eu vou ter que produzir, agora não tem jeito, porque a partir do momento que que ela fez um compromisso com as clientes, eu falo, eu vou ter que fabricar. E aí a gente começou a fabricar rasteirinha, aí começou a fabricar já as Anabelas, e aí já veio por saltos, né? E aí E foi indo, como né? vocês já eram referência no ramo, eu acho que isso Sim. facilitou, entre aspas, né? Não foi Sim. fácil, mas assim, você já tinha um nome, então as pessoas já confiavam em você. E olha que legal. Então, a Sim. importância de você ter passado por esse processo, por mais difícil que foi, hoje você entende o que você precisou passar para chegar até aqui. Porque quando você lançou a marca, foi sucesso também, Sim. né? Porque eu lembro lá que você sempre postava esgotado. Até hoje, né? Todo Sim. grupo eu vejo. Lança um produto e já tá esgotado. Então, Sim. olha que legal. A importância de você ter passado esse processo, aceitado o seu tempo e agora tá com essa fábrica que é de tanto sucesso. Aí fala um pouquinho mais da fábrica pra gente. Sim. Aí ele já tinha, né, 6 meses, ele tava com essa casa parada, com os maquinários, né? Aí eu, vamos, Adelmo, pra cima agora, começar com saltos? Ele falou assim, vamos. Aí a gente fez as rasteirinhas, aí eu comecei a divulgar e vendo 1, 2 clientes. Aí eu falei assim, já amém, vamos colocar meta. Igual eu falo, gente, não adianta a gente trabalhar sem meta. Porque assim, tudo que a gente imagina, que a gente concretiza, realiza. Mas a Sim. gente primeiro precisa traçar a meta. traçar. Saber onde você quer chegar, né? Não adianta você Exatamente. começar um empreendimento só por começar, se você não tiver uma meta, uma visão ali, né? Onde você quer chegar, o que eu quero ser, o que eu quero Isso. alcançar. Então, muito legal essa questão também. Isso. Aí a gente ficou de 2020 até 2021 em Guaianazes, né? E assim, vinha uma cliente, 2 clientes, e não foi tão simples assim, porque a gente nunca mexeu com fabricação de calçados. Aí é onde começou a vir os defeitos, que veio muitos defeitos. Eu lembro até hoje da minha primeira cliente de salto, que foi a No Estilo, a Carol. Lembra, amor? Sim. Ela comprou o salto, assim, ela falou, amiga, eu andei, o salto quebrou.
Aí eu falei assim, Nossa. amiga, e agora? Eu falei assim, e agora digo eu, amiga. Ela falou assim, não, mas eu vou te ajudar. Ela falou assim, eu vou te ajudar. Eu sei que você tá iniciando, o que você acha da gente colocar um parafuso mais grosso? Aí eu falei assim, não, peraí que eu vou perguntar pra Delma. Então, assim, a gente fez todo, assim, um estudo por trás, assim, não foi fácil de início. Teve muitas clientes, graças a Deus, as clientes desde o início tá comigo até hoje. São poucas, assim, que não estão mais, mas a maioria das clientes nossas, desde o início, estão hoje com a gente, porque acreditou no nosso potencial. Porque você tinha nome, você tinha credibilidade, né? Então Sim. elas queriam comprar com você. E Sim. por mais que passou essa dificuldade, essa questão do defeito, porque acontece, né? Mas era o seu Sim. início, então você precisou Sim. errar. Ninguém começa certo. Eu costumo dizer, né? Que se o seu produto já tá pronto, você começou tarde. Porque a Sim. gente precisa fazer de novo e ir melhorando. Então esse é o caminho, né? Isso. E o calçado em si é processo, é trabalho processo. de formiguinha, né? Não tem jeito. A cola tem que saber certo, a cola tem que saber se tá no momento certo de se tá até tem a questão até da aplicação, mas tem a questão até do tempo. Se o tempo tá muito calor, tal cola serve. Se o tempo tá frio, tal cola não serve. Então, assim, isso foi uma coisa, ainda a gente tá contando o básico, porque ele Sim. teve que viajar muito pra fora pra ele aprender, conhecer em outras fábricas. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de conhecer outras fábricas que fez com que ele se aprofundasse mais do assunto. Então, assim, aí foi indo. A cada dia aparecendo mais E clientes. sempre estudando, então, no caso. Toda a Porque vida. médico estuda, professor estuda, e o empreendedor, ele precisa estudar. Precisa Então, estudar, você precisa buscar sempre buscou conhecimento. esse conhecimento Sim, para sim, aprender sim. mais. Você tem que ir aonde que todo mundo já passou isso, passou por isso, né? Uhum. Você tem que ir lá falar assim, como é que eu faço para não... Você já passou, né? Tem alguém que você fala assim, esse foi meu mentor? Tem alguém assim que você... que Tem um te modelo... inspirou, assim? Ah, a pessoa que me inspirou. O pontapé mesmo pra você foi o Toninho, né? Que ele... Foi um modelista daqui de São Paulo, o Toninho. Ele me ajudou muito, né? Uhum. No início, me deu muito... Tipo assim, foi dando norte, né? Isso. Foi Porque ele dando já norte. passou, né? Sim, não que ele já passou, que ele teve fábrica, mas como ele é um modelista, ele conhece. Ah, ele já Então, conhecia eu o fui caminho. pegando o conhecimento dele, ele foi me Uhum. ensinando caminhos, né? Uhum. Caminhos, talvez, não que é curto, né? Mas é um caminho que ele vai abrindo seu olho. Como Sim. fazer um calçado? Porque calçado, como a Ingrid falou, é processo. E você não pode pular o processo. Você tem que andar dentro daquilo que o calçado pede. Que é um processo de montagem, é um processo de preparação. Então, tudo existe um processo dentro do E esse é calçado. mais uma característica de um empreendedor de sucesso, ser curioso. Essa é a palavra, curioso. Eu quero saber como ele fez, eu quero saber como que é, eu quero entender mais daquilo. Isso é mais uma característica que temos aqui. Sim, E aí a gente viajou muito, né? No meu caso, eu viajei bastante, fui pro... Porque assim, a gente tem um polo calçadista aqui no Brasil. Então eu viajei muito para esse polo calçadista, né? E lá eu busquei conhecimento, maturidade do que aquilo que a gente estava fazendo. Conversei com pessoas assim que podia agregar. Porque tem pessoas que talvez não vai agregar nada, mas se ele falar um A para você já é muito. Sim, Para às aquilo que vezes a uma gente... palavra, né? uma Uma palavra palavra. já é uma virada de chave. Porque aquilo que a gente não sabe, se a pessoa falar, ah, opa, isso aí eu Era peguei, isso. né? Então eu fui buscando, fui pegando as coisas e fui trazendo aqui para São Paulo. Então, onde E, que a nossa fábrica foi e desenvolvendo. teve uma fase também que vocês comentaram antes de começar o podcast, que foi a questão de um acidente. Como que foi essa fase? Então, a gente estava em Guaianazes, né, ainda. Isso já aí foi com a depois. fábrica? Foi com a Depois, fábrica, com a isso. fábrica já. Isso, a gente estava, para voltar, a gente estava em Guaianazes, né, ainda. E o acidente foi depois, quando a gente fez a mudança para Vila Matilde. Aí, você quer que eu continue Pode. em Guaianazes ou... Não, pode contar. O Como que acidente foi já? o que aconteceu? Porque, querendo ou não, foi mais uma provação ali, né? De que Mas vocês aí tiveram que... foi bem no final. Ah, Foi para depois. Tá, então Tá? continua no... Tá. Tá. Aí a gente estava em Guaianazes. Aham. E a gente precisou, eu gosto de pontuar muito isso, porque não foi do dia pra noite. Ah, sim. E a gente tinha um único carro, né? E nessa transição da gente indo comprar material, trocando maquinário, a polícia acabou parando o meu esposo, que ele tinha um Palio, lembra? Mudou 2 portas, e era o único carro que a gente tinha. Aí a polícia foi, parou ele e prendeu, porque o documento estava atrasado. Justamente no final do ano, quando que era o pico, né, do negócio, né? Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades. Mas, amém, aí prendeu o carro, aí a gente depois conseguiu tirar. Graças a Deus a gente conseguiu tirar. E ficamos trabalhando. Aí, com esse mesmo carro, a gente precisou vender para comprar maquinário. Falei assim, Sim. gente, a gente vai vender. Porque não tem... A gente não tem
problema de andar de condução, mesmo eu com um bebê pequeno, a gente pegar um Uber, não tem um problema referente a isso. Então, o que acontecia na fábrica de Goianazes? Eu fazia a compra junto com o Adelmo, e o Adelmo ficava com um funcionário, que ele é funcionário até hoje nosso, que é o seu Ailton, nosso primeiro funcionário, e ficava na produção. Eu vendendo compra e o Adelmo na produção junto com ele. Ou revezava, Adelmo, hoje eu tô perto do Brás, quer que eu pegue alguma coisa? Então, era nós três, a equipe era nós três, né, amor, de início. Que legal. Sim. Aí começou uma cliente, 2 clientes, 3 clientes, o marketing chamando famosinho, o pessoal indo lá. Na fábrica, uma bagunça, cheio né, amor? De retalho, De retalho. calçados, palmilha, caixa, né? E olha que legal, mesmo você sendo uma pessoa já conhecida, tendo essa credibilidade, você também investiu no marketing. Que isso é muito Sim, importante pro crescimento sim. da nossa empresa, né? Investir nesse marketing. Sim. Mas- E a gente iniciou, né, começou, igual eu falei, em Goianazes, e aparecendo um funcionário, 2 funcionários, a produção aumentando, tipo, de uma cartela de 5, 10 funcionários, a gente já tava ficando para 20, 25 funcionários não, clientes, de 10 a 15 clientes por mês, aí a gente foi aumentando para 25, 30 e foi aumentando. Foi quando em 2021, a gente em Goianazes ainda, em julho, em junho a gente já tava procurando um galpão maior, que a gente já tava na fé. Falei assim, não, vamos pra um galpão Já maior? não tava cabendo mais. Em 2021, em junho, a gente já estava atrás de um galpão. Aí, vamos nesse? Não, não deu certo. Vamos nesse? Não deu certo. Então, não é o momento da gente, né, amor, se Sim. mudar. Aí, eu falei assim, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque a nossa produção tá aumentando aqui, já tá ficando pequeno. Aí, o Adamo falou assim, vamos pedir direção pra Deus e logo menos vai aparecer. Aí, em julho de 2021, a gente recebeu uma proposta de uma marca bem conhecida no Brás. Aí ela foi e chamou a gente, né? Porque, querendo ou não, a gente tava vendendo pras clientinha que ao invés de comprar da gente, poderia comprar diretamente Sim. da atacadista do Brás. Aí ela foi e sentou comigo, a gerente dela conversou comigo e me fez uma proposta. Aos meus olhos, se eu agisse na minha emoção de sempre, eu iria fechar e tá tudo certo. Vamos fechar que o negócio é bom. Aí eu sentei com o Adelmo, né, amor? Lembra? Aí eu Sim. conversei com ele. Aí ele falou, não, você não vai fechar esse negócio. Eu falei assim, como assim não? Olha, uma proposta boa. Ele falou assim, não. Eu falei assim, amém. Então, não vamos fechar esse negócio. Era uma oportunidade, assim, da gente crescer de vida. Assim, do Posso- dia... Posso pontuar? Pode. Tem algo nas nossas vidas que às vezes a gente fica também sem assim, com um ponto de interrogação, mas tudo tem um porquê. Talvez a gente poderia alavancar, como também a gente poderia fechar. E a gente poderia ali fechar só uma porta, né? Fechar com uma porta. E o nosso intuito, o intuito da fábrica, o nosso objetivo era a gente abrir com várias as portas, não Sim. ficar fechado só com uma porta. E nesse caso aqui seria com uma pessoa só. Uma exclusividade que É, teriam de então, vocês. assim, Sim. a gente ia ficar fechado com uma pessoa só. Então, assim, aí eu observei, fiz essa observação, essa OBS, né? Falei assim, mas a gente vai ficar fechado só com uma pessoa só. É muito mais fácil a gente pensar, repensar, e lá na frente a gente conseguir muito mais portas, né? Sim. E até, eu acredito que a gente estaria, não estaria onde que a gente está. Sim, verdade. Essa é a importância do planejamento, né? De você sentar e analisar. Porque, igual você falou, se você tivesse agido pela emoção, você ia falar, essa proposta é muito boa. E às vezes o que Deus quer te entregar é muito maior do que Maior do aquilo. que a gente imagina. Então, que legal. Pode ir. Aí eu estava. Aí eu fui, falei que eu não aceitaria a proposta, e eu fiquei bem assim, decepcionada e triste, assim. Eu falei, ai, Jesus, e agora, né? Mas amém. Aí eu fiquei em oração e continuei trabalhando. Aí veio a Mr. Dani, que é uma cliente maravilhosa, que é de Itaquera, faz fila na loja dela, veio me procurar, fazer aquele meu tamanquinho de acrílico, que eu falo que foi Sim. nosso segundo carro-chefe. Segundo sucesso. Foi o nosso segundo sucesso, foi o primeiro saltinho que a gente foi, que foi esse saltinho de acrílico. E ela comprou carretas da gente, assim, e começou várias lojas, assim, através dela, querer comprar da gente também, né? E dia 16 de julho de 2021, veio uma cliente, que através da Bela Vida, que é uma loja que tem no Shopping Aricanduva, que comprava da gente, que compra da gente ainda, me indicou a Vanessa da Pimenta Doce. Sim, que é uma marca grande Grande também. no Brás. E ela falou assim, Ingrid, Vanessa, chama ela, né? Conversa com ela, quem sabe você não dá certo essa parceria. Aí ela me chamou. Ela me chamou à noite
E eu sempre vendia a caixa assim, fechada com 12. Toda vez, né, a gente vende 12, aí a gente vendia 5 caixinhas, 10 caixinhas. Não tinha caixa coletiva, né? Era E só não uma tinha caixa caixa. coletiva ainda. A gente nem sabia que era caixa coletiva. A gente colocava as 12, amarrava na cordinha e mandava para as clientes. Aí ela chamou, a Vanessa me chamou e falou assim: eu gostaria de fazer um pedido com você. A Lívia da Bela Vida me apresentou, falou dos seus produtos. Eu falei assim: vamos lá, vamos fechar um pedido. Aí ela começou a mandar os pedidos. Aí eu falei assim: não, mulher, mas eu não vendo uma caixa só, um par, é 12, cada coletiva vem com 12. Ela falou assim: não é, mas essas 120, 200 caixas é fechada que eu quero, eu não quero 200 pares. Aí eu olhei assim pra Adel, eu falei: Adel, acorda! Tem uma cliente querendo fechar. E foi muito natural, foi super natural, não foi nada assim de uma obrigação, você vai vender só pra mim, não. Foi muito natural, foi acontecendo. Aí foi a virada de chave, assim, que eu falei assim: não, peraí, aqui já tá pequeno, a gente não vai conseguir atender essa cliente. E aí onde a gente foi e começou a pesquisar salões, galpões ali lá na Aricanduva, na Vila Matilde ali, né? Aquela área ali entre. Porque assim, a nossa mão de obra estava localizada ali, né? Sim, Aí a gente procurou basicamente onde que eles estavam e até também que ficava mais próximo das clientes, né? isso. Para atender todas as clientes que queriam conhecer a fábrica. Aí a gente se mudou, conseguimos alugar um galpão, né? Por coincidência, a mulher era evangélica e falou assim: não, eu senti de alugar para vocês. E o pai dela tinha falecido fazia pouco tempo e lá era uma fábrica de calçado nesse galpão. Olha só. E eu comprava essa bota desse rapaz nessa fábrica de calçados quando eu vendia no atacado, sem, mas eu não produzia a bota, né? Eu comprava dessa Dele. fábrica e revendia. Aí eu ainda sentei lá, eu senti uma coisa tão boa. Aí eu lembro que esse senhorzinho falou assim: quem sabe seu marido não se interessa, que eu quero me aposentar antes dele falecer. Ele falou: eu quero me aposentar. Quem sabe seu marido não se interessa de você estar aqui no nosso galpão? Sim. Falei: quem sabe, se for da vontade de Deus, né? Resumindo, foi da vontade de Deus, a gente ficou pra lá. Então era uma produção diária de 60 pares que a gente fazia em Guaianazes, subiu para 400 pares na Vila Matilde. Então, assim, foi uma virada de chave. Veio uma cliente boa e veio outra atrás. E Deus veio abençoando, né? Aí a gente tava super bem, assim. Que eu falei assim: nossa, Delma, agora a gente vai ficar rico, bom. Ele falou assim: mas dá uma segurada, calma. Aí eu falei assim: não, amém. A gente continuou a trabalhar. Aí foi dia 25 de fevereiro de 2022. Ano 2022. passado. Isso, ano passado. Eu recebi uma ligação do Adelmo 7 horas da manhã, que e a gente tava super bem na fábrica, que ele sofreu um acidente de moto. Aí eu falei assim: Mo, e aí, tá tudo bem? Não, tô indo pro hospital, corre pra lá. Eu falei: tá bom, tô correndo pra lá. Achei que era um acidente de moto tranquilo, porque ele tava falando comigo no telefone. Quando eu cheguei lá, ninguém deixando eu ver ele, Meu Deus, um que monte de desespero. sangue, me entregaram o celular dele, a carteira dele. Eu falei assim: meu Deus, pera, o que aconteceu? Ele tava indo trabalhar às 7 horas da manhã. Aí falou assim: não, o carro passou por cima dele, arrastou ele, e o pessoal teve que levantar o carro pra tirar ele de baixo. Eu falei assim: mas ele tá Meu vivo? Deus. Eu quero ver ele, eu desesperada querendo ver ele. Aí eu falei assim: meu Deus, eu preciso parar pra pensar. O que eu vou fazer? Eu entrei, o médico deixou eu entrar. Quando eu cheguei, entrei no pronto-socorro, eu vi meu esposo todo aberto, com osso, com fatura exposta no braço direito. Assim, ele tava acabado, assim. Eu falei assim: gente, meu esposo não vai sair dessa. Nossa. Ele não vai sair dessa. Aí seu chão desabou. Desabou. Foi de 1000 a 0 1000 ali a em 0. minutos. E assim, aí eu vi todo mundo me ligando, mandando mensagem. Eu falei assim: gente, Deus, não permite ele ir embora. Eu preciso dele. Eu falei assim: eu preciso ele do meu lado. Eu não consigo me ver sem você, o senhor me deu, você não ia me deixar com 2 bebês pequenos e eu sozinha cuidando de tudo. Eu falei: não, eu preciso dele. Aí a gente faz até promessa, né? Ai. A gente faz promessa. Eu falei: ai, Jesus, eu prometo que eu vou fazer isso. Aí eu fui, o médico falou assim: olha, a gente vai ter que fazer 5 cirurgias, porque o caso dele foi muito grave, ele tá vivo por milagre, né? E ele vai contar um pouquinho a experiência dele nesse acidente, como que foi. Então, eu tava indo trabalhar, né? Como de sempre, eu ia de moto, né? E ali na Avenida Aricanduva. Eu estava mais ou menos uns 30 por hora, né? Uns 40 por hora. E de repente eu estava no asfalto, rolando. Aí, normal, né? Até aí a gente pensa assim, foi um acidente. E quando eu tava ali rolando, né? Passa pela nossa cabeça, assim, né? Do que está acontecendo.
É tudo muito rápido. Mas quando pensa que não, o carro estava passando em cima de mim. Nossa. Aí eu estava debaixo do carro. Aí eu pensei assim, né? Como a gente pensa tudo muito rápido, é muito Não dá nem rápido tempo mesmo. de Não dá pensar, na tempo. verdade, É. né? Eu pensei, nossa, esse acidente é pra morte, né? Eu vou Uhum. morrer aqui. Nossa. E aí, ali debaixo do carro, eu lembrei da nossa filha, né? Que estava ainda com 1 ano, né? Estava com 1 ano, e eu lembrei dela. Eu falei, nossa, eu tenho tantos sonhos com a minha filha, de, sabe, aqueles sonhos de pai, de entrar Sim. na igreja, de levar ela Aham. de 15 anos. E aí quando eu pensei nela, eu falei com Deus, falei, meu Deus, me dá mais uma oportunidade. Aí o carro parou, porque ele passou Nossa. por cima e me arrastou, né? Gente, E aí foi as realmente pessoas que muito. estavam ali ao redor achou que eu já estava morto, né? E aí Uhum. eles olharam para baixo do carro, né, assustado, né? E aí lá embaixo saiu uma voz, né? Eu falei Você. assim, levanta o carro, né? Falando bem, com uma voz bem Lento. devagarzinho, lenta, falando, Levanta o carro." Eles levantaram o carro. Quando eles levantaram o carro, eles me puxaram. Aí eu olhei assim, vi o braço, né? E E aí, você, nesse momento você fez a ligação? Como foi a ligação? então, como foi a ligação? Eu vi que esse braço, né? Uhum. Estava com fator exposta. Esse aqui estava com. Eu não perdi o movimento das duas mãos. E aí eu Nossa. pedi pro menino, né? Um menino de 17 anos que causou o acidente, né? Uhum. Aí ele, como ele me socorreu ali, me deu uma Sim. atenção, os pessoal ali tudo querendo já brigar com ele, brigando já, né? Já Uhum. querendo agredi-lo. E eu não, apaziguei ali naquele momento, falei, me Sim. socorre, me leva até o hospital. Só que eu tenho que ir avisar a minha esposa. Aí eu falei, o celular estava no bolso da Uhum. calça, né? Aí ele tirou o celular, eu falei, pedi para ele digitar, ele digitou o número, aí ele ligou, colocou no Viva Voz e falei com ela, né? Foi assim que eu Nossa. consegui falar com ela. Mas assim, chegando no hospital, aí foi só Deus mesmo, É, porque Gente, quantas provações, hein? Tá provações. vendo? é, Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha lá, que história de sucesso, começou e deu muito certo. E vocês nem imaginam o tanto de coisa que eles Sim, precisaram passar. Porque eu sim, acho que Deus age realmente nessas horas e pra nos testar, né? Fala assim, sim. agora vamos ver. Tá tudo É, muito bem, que você até falou. Tava sim. tudo muito maravilhoso, vou ficar rica. Não, peraí, não é Não, assim. não é Tem assim. alguma coisa que tava faltando ali que Deus precisava Sim, mostrar pra vocês neste momento. exatamente. E assim, o médico falou, foi bem sincero comigo, falou assim, ó, toda cirurgia ela tem risco. Sim. E ele fraturou a terceira CV. Então, assim, se tivesse sido a próxima, ele já teria ficado paraplégico. tetraplégico ia ficar, Tetraplégico. tetraplégico. Olha só. Foi assim, como E um que risco de atingiu morte, a né? quarta e não atingiu a terceira? Foi algo assim que foi muito milagre. E ele fez 5 cirurgias, aí na saída a gente ficou 15 dias na UTI, ele pegou fobia, né, que fala assim que ele... Eu tinha que ir até o centro da cirurgia com ele, que ele não poderia ver ninguém, assim, ao não ser Sim. eu não poderia sair do hospital, e eu com 2 bebês pequenos em E a casa. fábrica rolando. E a fábrica rolando. E eu falei assim, aí a gente ficou 15 dias na UTI, 12 dias, amor? 12? Foi 12? 12 dias. 12 dias na UTI. E ele teve alta, só que ele teve uma sequela, né? Que foi na mão esquerda? Nessa mão direita. Na mão direita. O Mão médico falou assim, ó, ele não vai ter mais a movimentação da mão. Ele perdeu total a movimentação, então ele vai ter a mão caída. Porque todos os ligamentos dele foi amassado, então ele não vai ter... Eu falei assim, amém, ele tá vivo. A mão depois a gente vê. Só que ele pegou uma crise muito forte. Então, assim, aí a fábrica, o pessoal ligando, querendo saber de produção, e eu não entendo nada de produção, eu entendo de vendas. Graças a Deus, a Vanessa, que é a nossa maior cliente hoje, ela foi super compreensiva, entendeu sobre os atrasos, mas assim, eu falei assim, eu vou fechar a fábrica. Nossa. Eu não vou ficar com a fábrica. Pra mim, o que importa é a saúde do meu esposo, depois a gente constrói tudo de novo. E assim, e Deus falava, como que você pensa pequeno? Como você é menina? Todo momento assim, eu falei, meu Deus, será que eu tô muito errada nisso? E graças a Deus eu orando em propósito, sem força, com 2 bebês, ele não podendo pegar os filhos, que nessas horas que a gente Sim. vê, né, o quanto que é importante um abraço, né? E eu falei assim, Deus, eu não sei qual que é o propósito, mas eu sei que é algo maior. Uhum. Aí eu comecei a entender o porquê eu estava nesse ramo, porquê eu estava servindo a Cristo. E não era à toa que a gente estava passando por uma dificuldade. Eu entendi o quê? Que tudo dificuldade que a gente passava tinha algo a maior a chegar para nós. E ele ficou nesse processo de fevereiro até o mês de abril, 2 meses passando essa dificuldade, e a fábrica rolando, mas com muita dificuldade, Sim. porque quando a gente
tem essas experiências, a gente entende, porque falar o dono, quem, é o olho do dono que Que engorda, engorda os bois. que engorda os bois. E assim, a gente não pode só pensar assim. A Hum. gente tem que ver que a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa treinar outras pessoas. Então tava tudo muito centralizado o meu e nele. Na verdade, a gente precisa criar esses olhos aí, né? Criar esses olhos. Então, olha só, às vezes vocês estavam indo tão bem que vocês não estavam enxergando esse outro ponto que era treinar pessoas, ter uma equipe ali, porque essa é a importância dos processos, né? Sim, De uma pessoa faltar e ter a outra ali. sim. E aí acontece tudo isso que a gente às vezes não entende, a gente pergunta pra Deus, nos questiona por que isso? Mas ó, pra eu te mostrar esse outro caminho aqui, que vocês Sim. precisam aprender, essa parte que vocês não aprenderam ainda. É sempre assim, né? Sim. Sim. E foi assim, foi uma experiência assim que a gente fala, nossa, a gente tem que ser dependente de Deus, hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até para não subir para a cabeça, quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente começa a ter outras visões, outros olhares também olhando pra gente. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, que hoje a gente tá em cima, amanhã a gente pode estar embaixo. Então, a gente sempre mantém na humildade. Possa ser assim que eu poderia ter subido pra minha cabeça e Deus ter puxado a rédea e falou assim, não, Vai peraí. com calma. Primeiro é Deus e segundo a saúde. Sem saúde você não é nada. E eu falei assim, não, eu já entendi, Deus, que eu nasci mesmo pra servir e eu vou continuar na minha humildade, porque independente de valor na conta, isso daqui fica tudo aqui, né? E a gente ama o que a gente faz, com certeza a gente vai atrás de cliente, a gente quer o nosso nome na praça, mas a gente não adianta nada a gente ter tudo na terra e não ter a salvação, que é o principal, Sim. né? E a gente ficou até nesse processo até o mês de abril. E a gente já viu que estava ficando pequeno. Depois dessa dificuldade, apareceu mais e mais clientes. Os pedidos Olha só. triplicaram pra gente. É aquilo, né? Quando você é fiel no pouco, Deus te Sim. coloca no muito. E foi isso que eles fizeram com vocês o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro vocês foram fiéis ali. Vocês Sim. fizeram o melhor que vocês podiam com o que vocês tinham na mão, né? Sim. Com essa história toda. E a gente, em outubro, em setembro, a gente já falou assim, a Delmo falou assim, vamos para um espaço maior. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, vamos. E vamos comprar mais uma esteira. Hoje a gente produz 400, vamos bater a meta de 1000 pares. Quem sabe? Que legal. Aí eu falei assim, vamos atrás. Aí a gente foi atrás, o galpão onde que a gente tá hoje, que fica na Guilhermina, atrás do metrô Guilhermina. Lá tem quantos metros, amor? 1.200 metros. 1.200 Fica ali na Vila Esperança, né? Uhum. E olha só, de venda porta a porta para um galpão de 1.200 metros. Mais de 1000 pares produzidos por dia, gente. Isso é uma história de sucesso. Isso é uma história de superação. Sim. Muito legal. Eu tô até feliz em poder conhecer um pouco mais. Porque a gente se conhece, mas Sim. esse lado da história, que é o que ninguém conta, que é os bastidores, né? Tô conhecendo agora de vocês. E o galpão que a gente tava aqui na Vila Matilde era de 350 metros, né? A gente tinha quantos funcionários? 20? A gente tinha uns 20 funcionários. 20 funcionários. Ah, e uma pergunta polêmica que também tá aqui, que eu ia perguntar pra vocês. E como que é essa questão de trabalho e casamento? Eu acho que isso muitas pessoas querem saber, porque eu confesso que eu não sei como seria trabalhando com meu marido, porque nós temos ideias diferentes. Mas aqui, pelo que eu entendi, vocês sempre se apoiaram, né? As ideias sempre o mesmo plano, o mesmo propósito. Mas como que essa questão, assim, vocês sempre conseguiram separar? Ou por algum momento vocês pensaram, não, a gente deixa o problema lá e aqui em casa é família, o problema fica na fábrica. Como que foi essa questão, assim, de casamento e trabalho junto? Não foi fácil, assim, não vou falar que foi fácil, é mentira, mas vive numa ameaça. Eu não vou produzir, então tá bom, eu não vou vender. Aí a gente fica nessa. Brincadeira, assim, no início foi não foi fácil, porque a gente tem que separar ordens, né? Não um tem que mandar nisso, o outro tem que mandar nisso. Então, hoje a gente separou bem claro isso, ele fica todo na parte administrativa, produção financeira, e eu fico na área comercial. Então, quando a gente soube separar isso, ajudou bastante a gente. E graças a Deus, toda vez, a gente sempre ficou 24 horas junto, né? Sim. Então, pra gente não foi nada assim, de muito diferente. A gente só colocar cada um no seu lugar e no final tudo Mas deu problemas certo. pra casa, assim, vocês não levaram? Não, Ou acontece, né? Sim, Porque não tem sim. como, é o dia inteiro convivendo, né? Sim, Mas acontece. pra isso tem que ter muita sabedoria, né? Nessa Isso. questão, né? Nesse lado, né? Muita Isso. sabedoria. No começo, assim, a gente sentiu bastante dificuldade, mas aí eu falei assim, Adelmo, acertando tudo os funcionários, você treinando os funcionários, não tem a necessidade de eu estar 24 horas na fábrica, né? Então, referente a isso, hoje a gente tá bem resolvido, Amadurecido, né? bem Que legal. amadurecido. É um amadurecimento, porque Sim. assim,
a questão do casal, na verdade, se torna o quê? Um companheiro, é uma Uhum. companheira sua, que, né, o Sim. seu amor, trabalhando com Sim. você ali. Isso. Então, assim, tem ideias que bate, tem ideias que não vai bater, Uhum. né? Então, aí onde que vai ter esse... Não é medir força, né? Ela enxergar de uma forma, eu enxergar de outra. Isso vai dar? Isso não Uhum. vai dar? Então, onde que acaba, quando eu chegava em casa, a gente que discutia algumas coisas, né? Isso. Mas era pro bem da empresa, tudo Uhum. pensando no bem da empresa. Mas que não ficava aquele, né? É aquele Aí, clima, aquele né? clima. De Não, porque hoje em trabalho. dia, nós mulheres, a gente tá querendo ocupar um espaço, e estamos ocupando espaço, e estamos deixando homens Uhum. tirando o trono deles, né? Sim. E isso é um erro, entendeu? Uhum. A gente tem que saber que cada um tem o seu espaço, e a gente não tem que medir Não dá forças. pra medir força, Não dá. exatamente. Se a gente medir forças, a gente vai acabar vivendo Uhum. num relacionamento muito instável. Então, isso eu aprendi muito, porque tudo era eu consigo, eu faço. Não, e não é assim. E ele também é assim, ele tem o eu. Então, Uhum. assim, a gente, não, pera. Juntos. É juntos. É assim, a benção é pros dois. Uhum. Se for pra um só, então não é a Fabricana B. Sim. Que a Fabricana B foi pra vocês dois. Não foi nem a mais pra um e nem a mais pra outro. É os dois. Então, assim, quando a gente entendeu isso, o Uhum. propósito da fábrica em si, Deu certo. aí flui, bem Uhum. mais leve. Que legal. E assim, a questão de... A gente errou muito, né? Nessa questão do casal em si. Sim. Nessa questão de amadurecer. Quando Uhum. você amadurece, você entende que não precisa disso, né? Uhum. Que os dois juntos vão chegar mais longe, a questão da união, que não, na questão da união a gente não fez a união, a gente fez a unidade, né? Sim. Verdade. Que a diferença da união com a unidade, existe a união que é um grupo de pessoas, e a unidade são duas pessoas, mas com o pensamento de um, né? Exato. O mesmo pensamento. Então, quando a gente entendeu isso e começou a colocar isso em prática, as coisas evoluiu e ficou tudo mais leve, né? Uhum. Isso. Porque imagina que é o que você falou, não dá pra medir força. Imagina se você falasse, mas eu faço mais, eu faço menos, e aí começasse a ponderar. Não, mas eu tô fazendo mais, aí um cobrar do outro. Isso não, Sim. né, não daria certo. Então, desde o início, né, como vocês podem ver, ele planejando, gestão, Ingrid, ação, venda, né? Porque Sim. você não vai ocupar o lugar dele, ele não vai ocupar o seu Não. lugar. Mas junto, vocês estão construindo essa história linda que é a Ana P, né? Sim. Que legal, que incrível. E Ingrid e Adelmo, agora que vocês contaram essa história linda, inspiradora, eu tenho certeza que muita gente, né, vai se inspirar em vocês. Qual a sua visão de futuro, assim? Onde você quer chegar? Onde você vê o casal? Onde você vê a fábrica, assim? Qual que é os seus planos para o futuro? Eu vou deixar pra ele, porque ele que ama falar sobre isso. Porque, né, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma noção norte de futuro. Sim. Porque senão a gente pausa, né? Tá tudo bem, tô vendendo, tô faturando, tá tranquilo aqui. Não, a gente tem que se arriscar mais, a gente tem que assumir risco, a gente tem que correr atrás, né? Sim, o objetivo da empresa, lógico, a gente quer tentar chegar aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é a empresa de calçado. Quando a gente fala em calçados, em fábrica de calçados, a gente vai ver que não tem muito, Sim. né? Então, assim, a gente quer ser destaque. Para a gente se destacar, a gente tem que ter objetivo, pé no chão e em Sim. frente. Então, no momento, a gente está investindo em pessoas, né? Isso. Para a gente crescer, a gente precisa de pessoas, e pessoas qualificadas, né? Que tem, assim, e entende o nosso objetivo, o objetivo da empresa. Então, assim, a gente foi buscar pessoas de outro mercado, né? Uhum. Na Não, do verdade, mercado do não. mesmo mercado, Para agregar. para agregar no seu dentro da nossa segmento. empresa, né? O nosso objetivo, eu, assim, quando eu passo nas rodovias, eu vejo aquelas empresas enormes, gigantescas, aí o que que eu faço? Eu falo assim, eu quero chegar aqui. É isso. Então, é onde que Uhum. nós Esse queremos JB, chegar. né? Então, É onde isso. que nós queremos chegar? Tem muitas fábricas, indústrias, né? Uhum. Aqui em São Paulo, né? Principalmente aqui no interior de São Paulo, quando a gente vai pelas rodovias aqui, a Ayrton Senna, a Dutra, a gente vai ver muitas empresas ali de porte grande, né? Então, é onde que nós queremos chegar. Esse é o nosso objetivo. Hoje nós estamos aqui numa empresa de médio porte. E, Sim. e assim, eu acredito E já que... cresceram muito, né? E tem Sim. muito mais para crescer. Com certeza. Hoje a gente produz, ano passado a gente produziu até 2.000 pares, né? Que a gente rodou a segunda esteira.
Esse ano, nosso novo encarregado, falou que 3.000 pares tá ótimo pra Olha, gente começar. Bateu a meta, É, dobra a meta, é isso. E assim, é o nosso projeto, né? Uhum. A gente coloca Deus na frente e a gente, igual eu falei, a gente nasceu pra servir, gente. Desde vendedora de calçado é você se agachar, falar assim, deixa eu servir, deixa eu colocar o calçado em você. Então, assim, é um ato de humilhação, não humilhação diante os homens, diante de Humildade. Deus, a humildade, Humildade. você descer e falar assim, não, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso te vestir. Uhum. Igual eu falo que a Ana B, ela é uma fábrica que é a fábrica que é melhor, como a gente fala? Melhores cabeças. Nos pés das melhores Das cabeças. cabeças. Ai, que Fábrica na legal. B, nos pés das Das melhores melhores cabeças. cabeças. Então, é o foco. A gente não sair do foco, dificuldade a gente vai ter. O que eu sempre falo, não desista. A gente Sim. vencemos na insistência, Viu? né? Persiste, vai dar errado, vai dar muitas vezes certo. E a vida é assim, você passa por uma dificuldade, passa por provações, mas vem as coisas Bem, boas. as coisas Vem o boas. desânimo, mas vem as coisas boas também. A gente pede sabedoria, Deus dá as dificuldades pra gente enfrentar. A gente pede paciência, vem funcionário, vem fornecedores, vem situações até mesmo na família pra Uhum. tentar parar, tirar a Uhum. paciência nossa. Mas assim, tudo que a gente pede, Deus nos prova pra gente ser aprovado. E olha que né? legal. Vocês viram que em nenhum momento ela deixou de falar de Deus, nenhum momento ela deixou de É. falar dessas provações, porque eu acho que é isso, é uma união. Sim. Né? Não basta só a nossa vontade, tem que ter Deus ali a todo momento. E muitas coisas que vocês falaram, eu fiquei captando aqui, muitas características de empreendedor de sucesso. Sim. A persistência, a coragem, a determinação, o risco, ter metas. Eu acho que isso é fundamental, porque esse é o objetivo do nosso podcast também. É a Sim. gente se movimentar, a gente tá em movimento, porque o extraordinário acontece para quem se movimenta. Esse é o nosso logo do Sim. evento. E a todo tempo vocês estavam se movimentando, mesmo que aconteceu todas essas dificuldades, vocês não paralisaram, vocês Sim. não pensaram assim, isso não é pra mim, deixa pra lá. Você respeitou o seu tempo, mas você seguiu. E olha que lindo de ver, olha tantas provações que vocês passaram pra chegar onde vocês estão hoje. E eu tenho certeza que essa história vai muito além ainda. Tô aqui torcendo, sou sua fã, eu sempre Sim. falo isso. E muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite de estar aqui no podcast. Eu acho que foi incrível, assim, a história de vocês vai inspirar muita gente. E é o que você Sim. falou, o ato de servir é o que a gente tem que estar fazendo a todo tempo, porque Deus, ele honra. Ele e honra. vocês são prova aqui da honra de Deus. Sim, Deus é maravilhoso. E eu quero agradecer, Lu, pela oportunidade. Muitas clientes cobravam a gente, conta um pouquinho da história de vocês. E eu não tinha sentido a hora, mas desde Uhum. quando você me chamou, eu ardeu muito forte no meu coração, ainda por mais saber da sua história Sim. também, que inspira muitas pessoas, a sua sabedoria, a sua mansidão, a mulher que você é. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade mesmo. A Ana B, hoje, a gente quer mudar o nosso foco, nosso objetivo é mudar a vida das pessoas, porque hoje a gente vive 100% do calçado. E eu sempre falo, a gente nasceu para isso, para ajudar, para fazer a diferença para as pessoas. E Deus se agrada disso, Sim. da gente sempre pensar no próximo e pensar em sempre fazer o bem. Uau! Obrigado, Deus abençoe. E vamos embora. Bora trabalhar. O próximo É objetivo. isso. aí. E esse foi mais um episódio do Movimenta Cast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!